Glória! Amém? Quem crê? Diga para o seu vizinho: você serve a um Deus onipotente. Queridos, não é Deus impotente, é Deus onipotente. Quem crê? Então, querido, acalma teu coração, amém? Você crê nisso? Aquieta, aquietai-vos e sabei, diz o Senhor, que eu sou Deus. Aleluia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes disso, tem alguém que está nos visitando hoje? Levanta a mão assim, faz um sinal se tem alguém aqui. Está hoje visitando? Tem alguém? Aqui atrás tem, qual o nome do senhor? Edilson. Já esteve aqui, não já? Ou não? Primeira vez? Seja muito bem-vindo. Amém? Amém. Tem mais alguém? Ali atrás também. Vou pedir, qual é o nome da irmã? Giselma. Muito bem-vinda. Mais alguém? Que eu não tenha visto, acho que não. A Giselma e Edilson, não é isso? Eu conheço ele de lá então, é porque a fisionomia dele, exatamente. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é o segundo estudo referente aos dons do Espírito Santo. O pessoal já está aí com ele? Isso, coloca aí por favor, entendendo os dons da palavra. Nós vimos semana passada que o Espírito Santo ele distribui dons para a igreja. E dons são presentes. Quando você diz assim, entrada franca, 0800, né? As pessoas gostam de ouvir essas palavras. E é interessante que na semana passada, quando falávamos sobre isso, uma pessoa chegou para mim para conversar e disse: pastor, eu não entendo, eu estou tentando fazer isso, tentando fazer aquilo outro, e eu não recebi o dom. E você percebe que o entendimento da pessoa eu preciso fazer algo para adquirir. E aí eu disse para ela, reforcei aquilo que nós havíamos falado semana passada: dom é um presente. Pode dizer comigo, presente? Eu não mereço, eu preciso, então Deus vai e me agracia, Ele me presenteia. Tanto é verdade, queridos, que dom não tem a ver com maturidade. Você pode ser uma criança na fé, mas Deus vai te dar um presente. Ele te dá um presente para que você possa inclusive ir crescendo na graça, no conhecimento, se fortalecendo. É diferente de maturidade. Maturidade a gente adquire à medida que vamos obedecendo a Deus. Você vai amadurecendo à medida que você obedece, à medida que Ele vai dando os comandos, Ele vai dando direcionamento, você vai ouvindo sua voz e obedecendo, você vai crescendo, amadurecendo. Mas dons são presentes que Deus nos concede. Para quê? Para fortalecimento. Então, outra coisa, eu perguntei a pessoa o seguinte: qual é o maior presente que Deus te deu? E eu pergunto para vocês aqui hoje: qual foi o maior presente que Deus te deu? Salvação. E como é que é? E como foi essa salvação? Como é que Ele te deu esse presente da salvação? Alguém falou aí, quem foi que falou Jesus aí? Exato. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que os céus tinham de melhor? Imagina, o que os céus tinham de melhor no céu, gente? O que Deus tinha de melhor nos céus? Obrigado. O Nilo está ali respondendo, está afiado ele. Jesus, exatamente. Gente, o que os céus tinham de melhor não era ouro, porque ouro no céu é asfalto, usa para asfaltar rua. Não são pedras preciosas, porque usa no muro. Usa no muro, nas portas. O que os céus têm de mais precioso? O Filho de Deus. Aí o que Deus faz? Ele entrega o Filho para nós. Você já pensou nisso? Deus, o mais precioso, Deus entregou para você, Manu. Já imaginou isso? Aí a pergunta que o apóstolo Paulo faz é a seguinte: se aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
como não dará com ele todas as coisas? Você entendeu a lógica de Paulo? Entendeu, Dayana? Se ele é capaz de ter dado Jesus por você, como ele vai negar outra coisa para você? Como é que ele vai negar um dom para você? Como é que ele vai negar algo para você? Se o que ele tinha de mais precioso, ele já deu. Tá certo? Nós temos que nos armar dessa mentalidade. Deus deseja, mas Ele quer que a gente deseja também. Ele deseja nos abençoar, mas Ele quer que a gente tenha um desejo de receber. Então eu preciso estar aberto para receber o que Deus tem para a minha vida. A Bíblia conta a história de um homem chamado Simeão, eu falei isso aqui, que ele queria comprar os dons do Espírito. Em posição de mãos, ele viu as pessoas falando em línguas e ele queria comprar. E Pedro, bem duro, falou com ele: ó, pega o seu dinheiro e vá para o inferno com ele. Pedro era pregador duro. Ele disse: ó, não se compra o dom do Espírito Santo. Mas às vezes nós queremos comprar os dons, fazendo coisas. Senhor, se eu jejuar 7 dias, o Senhor me batiza com o Espírito Santo? Se eu jejuar 7 dias? Se você jejuar 7 dias, vai ser bom para você, mas não para você comprar o Espírito Santo. Se você jejuar 7 dias, vai ser bom porque você vai sintonizar, você vai ter uma melhora física, né? Se você tiver condições físicas para isso. Se você vai estar mais afinado os seus ouvidos, mas não é que você vai comprar a Deus. Não, nenhum jejum que você faça, nenhuma oração que você faça, consegue alterar o caráter de Deus. Você é quem muda com essas coisas, mas essas coisas não compram a Deus. Nos deixam mais sensíveis para receber de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia! Então, tendo falado isso, vamos dar continuidade. Existem categorias principais dos dons. Nós estamos nos detendo aqui, nos dons descritos em 1 Coríntios 12. Porque existem outros dons que alguns não chamam de dons ou não são dons sobrenaturais, alguns chamam de manifestações. Nós não vamos entrar nesses detalhes ainda das manifestações do Espírito, que você vai encontrar em outros textos, como por exemplo lá em Romanos, você vai encontrar falando sobre isso. Mas nós vamos nos deter nesses dons de Coríntios 12. E nesses dons, você percebe que existem divisões, que existem 9 dons, e que nós podemos distribuí-los em 3 categorias. 3. Interessante que o número 9, números na Bíblia, tem sentidos também. Por exemplo, alguém perguntou: por que na Bíblia tem tanto número 7? Não sei se foi o Flávio que perguntou. Porque 7 fala de algo que é completo. Por exemplo, a semana são 7 dias. O 8º dia já é uma nova semana. Aquele ciclo dos dias fechou uma semana completa. Então 7 na Bíblia fala de completude, fala de algo que é completo. 8 fala de algo que é novo. Eis que faço nova todas as coisas. 9 fala de frutos, de frutificação. É por isso que você vai encontrar, por exemplo, no castiçal, você vai encontrar as hastes do castiçal. Vocês todos estão lembrados do que é um castiçal? Um candelabro, é chamado também de candelabro. Então naquelas hastes existem romãs, e existem 3 em cada lado, em cada haste. 3, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3, 9. Por que, pastor? De um lado 9, do outro lado 9, se fala sobre frutos. Quantos são a manifestação do fruto do Espírito? São quantas? Vocês lembram? Está lá em Gálatas. São 9. Fruto do Espírito se manifesta de 9 maneiras. São 9. E os dons, 9. Então você tem de um lado o fruto e você tem os dons. 9 e 9. Lembra justamente as 9 amêndoas de um lado, 9 amêndoas do outro lado, do castiçal. Quem está me acompanhando? Quem já se perdeu? Oh, ok, ela disse que já se perdeu. É porque naquele castiçal que tem 7 hastes com a haste central, 3 hastes de um lado, tem 9 amêndoas e 3 hastes do outro lado. Se puder, por favor, Clebson, eu não sei se tem alguma, procura aí depois, não precisa ser agora não, se tiver, você coloca um castiçal com essas amêndoas.
com as amêndoas, porque tem castiçais variados, mas tem um castiçal que você consegue ver as amêndoas, só para você entender melhor, para o pessoal não se perder. Então vamos lá, 1 Coríntios 10, de 8 a 10, abra sua Bíblia, por favor. Devia ter colocado o castiçal, né? Mas tudo bem, ele acha ali, depois ele coloca, só para explicar ali para Dona Júlia. 1 Coríntios, não é esse, a referência não é essa não. Achou? Agora, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de, todo mundo, palavra de, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pela fé, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, de curar, ou de curas, pelo mesmo Espírito, continua, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro ainda interpretação de línguas. Gente, isso está na Bíblia, nós precisamos crer nessas coisas, amém? Deus concedeu dons sobrenaturais para a igreja. Como você não é daqui, a Bíblia diz que você está no mundo, mas você não é do mundo. Você sabia disso? A igreja está cheia de alienígenas. Do seu lado tem um alien. Dá uma olhadinha se não é um alien que está aí do seu lado. Por quê? Porque Jesus disse, Michele, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se eu não sou do mundo, eu sou estrangeiro, eu sou um alien. Alien quer dizer isso, né? Alguém que é de outro lugar. E é por isso que Deus também nos concede armas, dons, presentes, que são sobrenaturais. O que é sobrenatural? O que significa essa palavra sobrenatural? O que é sobre? O que é sob? Abaixo. E sobre? Acima do natural. Sobrenatural quer dizer algo que está acima do natural. Não é que não existe, não é que não é realidade, é que está acima do mundo físico. Então Deus nos deu dons sobrenaturais. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas a esse Deus que nos presenteou. Ele nos deu presentes. Volta lá para o estudo. Se não achar, não tem problema não, viu, Clepson? Fica tranquilo aí. Pode voltar para o estudo. Já achou? Aí, ó. Vocês estão vendo? Ali, ó, são as amêndoas. São 3 numa haste, 3 na outra haste. Mas vai voltar. Eu creio. Vai voltar. Aí, achou. Tá vendo? Então são 3 as amêndoas. São 9 e 9. Ali em cima são as lâmpadas. Isso aí é o candelabro ou o castiçal. Certo? Lá em Jerusalém, quando vocês forem comigo lá em Jerusalém, que a gente vai fazer a caravana, na praça em Jerusalém, gente, tem um castiçal de ouro. São, se eu não me engano, 35 quilos. Na praça, já pensou? Eu fico pensando, será que dava certo aqui no Brasil botar um castiçal de ouro? Um castiçal de ouro aqui na praça, 35 quilos de ouro. Entendeu? Mas quando vocês forem lá, vocês vão ver o castiçal. Esse castiçal de ouro lá já é para o templo, já é para a construção do templo. É uma das coisas que já existe para a construção do templo lá. Agora vamos voltar. Composição de cada categoria. Então eu falei que são 3 categorias. Volta só um instantinho para a gente rever as categorias. Quais são as categorias? Dons de revelação, dons de poder e dons da palavra. Esses dons da palavra, alguns chamam de dons vocais também, tá certo? Dons de expressão, dons vocais, dons da palavra. Continua.
composição de cada categoria. Nos dons de revelação, nós temos quais são os dons de revelação? Sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de poder, quais são eles? Dons da fé, operação de milagres e dons de curar. Dons da palavra, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Até aí, tudo bem? Ok, vamos lá, continua. Pode passar. Os dons vocais, né? Aí eu já coloquei como dons vocais. Estão na categoria dons da palavra. São manifestações sobrenaturais por meio da fala. O objetivo principal é a edificação da igreja. Quais são os dons que vocês viram? Os dons da palavra, profecia, variedade de línguas e interpretação. Para que serve isso? Queridos, os dons, eles servem para a edificação da igreja. Tá certo? Esses dons que Deus concede é para edificar, para fortalecer a igreja. Deus, ele é apaixonado pela igreja. Quando Ele coloca você dentro da igreja, Ele concede um dom para você, Ele concede um presente para você, para que você use para abençoar pessoas. Porque Deus não quer trabalhar com gente isolada. Gente isolada tem problema. Vocês já leram em Provérbios esse ano? A Bíblia diz o que em Provérbios? Quem se isola, alguém sabe? Vamos ver, alguém sabe. Quem se isola... Isso aí, gente, alguém vai dizer. Eu acho que é Provérbio 18:1. Jesus dos crentes. Será que estão lendo? Olha aí o que é que diz, você nunca mais vai esquecer. Quem se isola busca interesses egoístas, se rebela contra a sensatez. Coloca a Almeida revista e atualizada, por favor. Ou revista e corrigida. Diz o quê? Coloca, vê se encontra, se consegue colocar Almeida, revista e atualizada ou corrigida. Busca satisfazer, eu acho que não é esse não, né? Não, ali é Aliança, Almeida corrigida. O solitário busca seu próprio interesse, pode deixar essa mesmo, não tem importância não. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, pessoas isoladas são pessoas que se levantam contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque ela acha que ela já sabe tudo. Por que ela não quer se envolver com ninguém? Não preciso de ninguém. Já sei. Né? Alecria? Alecrim dourado. Não sei o que é isso não, mas tudo bem. Já sei tudo, não preciso de ninguém. Você está se levantando contra a verdadeira sabedoria. Então, esses dons são manifestações por meio da fala. O objetivo principal é edificar a igreja. Não são fruto de habilidade natural, mas operação do Espírito. O que quer dizer isso? Não é a sua habilidade, é uma operação, todos eles são uma operação do Espírito. Porque a Bíblia fala que quem fala, fale pelo Espírito, pela capacidade que o Espírito Santo vai te dar. Porque alguém pode dizer, pastor, mas, por exemplo, línguas ou interpretação, isso aí o Iago já fala inglês, ele está aprendendo espanhol, está aprendendo alemão. Não está falando de uma capacidade humana, está falando de uma capacidade sobrenatural. Tá certo? Porque se fosse assim, não seria um presente para a igreja. O mundo já tem isso. No mundo nós temos poliglotas, mas não está falando de capacidade natural, está falando de uma capacidade sobrenatural. Amém? Então o objetivo e a edificação não são fruto da habilidade natural, mas é uma operação do Espírito Santo, e Ele distribui conforme Ele quer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12:11. Abra, diz o quê? Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como? Quem é que reparte a cada um como quer? O Espírito. Mas espera um pouquinho.
Agora, hoje é culto de estudo, tem que estar com a sua Bíblia, então corre lá para Coríntios 14. Acharam o verso 1? O que diz aí? Seguir o amor e desejai o quê? Intensamente. Ó, é isso aí. No versículo 11, do 12 e 11 que vocês leram, vocês viram que é o Espírito Santo quem reparte a cada um como ele quer. Já no 14:1, ele está dizendo que nós temos que desejar intensamente os dons. E a pergunta é, quem é que decide então para quem vai os dons? Sou eu que desejo intensamente e recebo, ou é o Espírito Santo que reparte como ele quer? E agora? Boa pergunta. Mas aí ele está dizendo para você desejar. Se é ele que decide para que eu vou estar desejando intensamente. Olha, presta atenção nessa palavra. Você tem que ter intensidade, desejar intensamente. Sabe como é que a gente entende isso? O Espírito Santo, ele vai ver o desejo do coração de cada um. Ele vai ver a intensidade que você deseja. Mas ele é quem reparte como ele quer. Mas ele olha para você e diz, minha filha quer tanto aquilo, eu vou dar. Meu filho quer tanto, eu vou entregar a ele. Ele deseja tanto. Ele já reparte uma medida para cada um. Mas tem coisas que a gente busca com intensidade. Amém? Diga para o seu irmão, busque com intensidade. Lute pelo que você quer. Tem gente que diz assim, não, se ele quiser me dar, me dê, tanto faz. Sabe, uns crentes aguados. Diga para o seu irmão, não seja crente aguado. Meus irmãos, tem uns crentezinhos aguados, né, Souza? Uns cabas aguados. Não é para ser assim, não. É para buscar com intensidade. É para ter intensidade. Agora, quem vai repartir é Ele. Vai vir dele e é Ele quem vai repartir a cada um para aquilo que for bom para a edificação da igreja. Amém? Dê uma salva de palmas a Ele. Pastor, eu queria tanto ver dons de cura. Busca com intensidade. Como é que eu faço? Vá ver todos os ministérios que têm dom de cura, né? Comece a ler livros sobre dom de cura. Como é que busca? Vá orar. Você está entendendo? Se você quer realmente, como é que eu sei que você quer realmente? Como é que eu sei que você quer realmente? Alguém chega para mim e diz, pastor, queria aprender inglês. Aí eu pergunto, você quer realmente? Quero. Quanto tempo você está gastando estudando? De vez em quando eu vou lá no FISC ou no Wizard, no Wizard não posso falar Wizard por causa de Iago, mas no FISC, e eu gasto 1 hora por semana lá. Você não vai aprender, você está gastando dinheiro. Quem quer aprender todos os dias, está consumindo alguma coisa, todos os dias está consumindo alguma coisa. Gente, é assim que a gente sabe quem quer e quem não quer. Deus, ele olha para você, Deus sabe se você quer ou se você não quer. Não adianta você ficar, eu quero. Aí o anjo está do lado e diz assim, quer nada, Senhor. Ele fica no WhatsApp o tempo todo. Ele não quer não, ele está brincando. E Deus disse, eu sei que ele está brincando, ele não quer não. Quando você quer, você busca com, guarda essa palavra, intensidade. Amém? Definição do dom de profecia. Mensagem inspirada pelo Espírito Santo, comunicada em língua compreensível. Compreensível. A profecia, gente, dependendo dos sítios, dos arraiais, as pessoas, elas colocam num embrulho assim bem, né? Elas colocam aquele embrulho grandão assim, para impactar e impressionar, né? Tem gente que faz assim.
Tem crente aqui que já andou nesse meio aqui, né? Nesse meio, né? Mas eu posso chegar para você e dizer assim, ó, o Senhor está dizendo para você assim, 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 assim. E eu sei que está fluindo. Eu sei que está fluindo. Vocês estão entendendo? É uma palavra, é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, comunicada em linguagem compreensível. E a Bíblia diz que todos podem profetizar. Você está entendendo? Todos. Porque Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar você. Deus pode usar o Isaac lá na escola. Deus pode usar qualquer um aqui. Todos vocês podem profetizar, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, a linguagem compreensível. Propósito. Qual é o propósito da profecia? Edificação, exortação, consolação. Consolação. Então, é para edificar. A palavra edificar quer dizer construir. Construir sonhos, construir visões, construir propósito. Aquela palavra vem e ela constrói algo dentro de você. Aquela palavra exorta. A palavra de exortação. O Senhor começa a dizer, não perca tempo, para de olhar para o lado, para de ficar preso com algumas coisas, e Ele começa a exortar você. Ou então é uma palavra que traz consolo, uma palavra que diz, o Senhor está com você todos os dias, mesmo quando você passa por provações, quando você passa por lutas, os olhos do Senhor estão sobre você. Vem aquela palavra que traz um consolo na tua vida, é tão gostoso. Sim ou não? É gostoso. E o mais gostoso é que todos nós podemos ser usados nesse dom. Amém? Ah, pastor, não precisa vir recheado com falar em línguas? Não precisa. Às vezes vem para a pessoa dar um impulso. Também não quero aqui, gente, engessar as coisas. Às vezes vem para a pessoa dar um impulso. Às vezes a pessoa é tímida, né? Então ela começa a falar em línguas e ela libera. Mas não quer dizer que toda a palavra de profecia tem que vir assim. Quem está entendendo? Amém? Mas eu quero que você entenda uma coisa: todos podem profetizar. Você pode ser usado por Deus para trazer uma palavra que vai edificar, que vai exortar, que vai consolar. Não tem a ver tanto. Perceba que a Bíblia diz, o versículo 14:3, né, vai dizer, abra a sua Bíblia, vamos ler. 1 Coríntios 14:3. Quem encontrar pode ler em alto e bom som, por favor. Olha aí, está vendo aí como a Bíblia é clara? Quem profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Fala para os homens, não é falando para anjos, não é falando em línguas, falando para anjos, é falando para homens. Então tem que ser uma linguagem compreensível, para edificar, exortar e consolar. Você percebe que não tem nada a ver com predição, não tem nada a ver com vaticinar, profetizar, não tem a ver com isso. Não tem a ver. O que vai ter mais a ver com predição são outras coisas. Mas a profecia, ela vem com esse objetivo de consolar, de edificar, de consolar, de exortar aos homens. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Volta para o estudo. Aleluia. Pode passar. O que não é o dom de profecia? Não é trazer direção aos outros. Não deve ser usado para manipular pessoas. Infelizmente, tem pessoas que usam o dom de profecia para manipular pessoas. Isso aí a gente chama de espírito de Jezabel. Pastor, Jezabel não é prostituição, não, espírito de prostituição. Não, gente. Jezabel foi uma mulher casada com o rei Acabe. E ela, quando o marido queria as vinhas de Nabote, o que ela fez? Ela chamou uns profetas para profetizarem e dizer que Nabote tinha blasfemado o nome de Deus. Ou seja, ela usou os dons, usou a profecia
para manipular e conseguir o que ela queria. Vocês entenderam? Então esse é o espírito de Jezabel. É aquela que usa os dons, usa o poder, né, do espírito para manipular e conseguir aquilo que ela quer. Tem pessoas que fazem isso. Eles vão usar os dons para manipular. Tem pessoas que casam na base da profecia. Eu não gostava daquela menina não, mas Deus mandou que eu disse que tenho que casar, então eu vou casar. Meu Deus do céu. Não gostava daquele rapaz não, mas uma profeta disse para mim que ele é o homem da minha vida. Eu vou ter que casar com ele. Vocês estão entendendo? Acontece, o que é isso? É a profecia sendo usada para dirigir pessoas, e não é. A profecia tem essa função. Deus, quando traz uma palavra para você, Ele traz para te exortar, para te consolar, para te edificar. Ele pode confirmar algo que Ele já falou ao seu coração. Amém? Ele pode trazer algo que vai falar, confirmar algo que Ele já disse. Mas imagina só, Ele nunca falou nada para você, aí a pessoa diz, Deus está dizendo que você tem que largar tudo e ir lá para os índios, sei lá, Tapajós, na Amazônia. Aí você diz, eu vou largar o emprego amanhã. Gente, se Deus não falou com você, não faça essa loucura não. Se Deus não vinha falando com você, a Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra tem que ser confirmada. Mas em muitos meios pentecostais, as pessoas quebram a cara, porque elas são manipuladas pelo espírito de Jezabel. Sim ou não? Vocês já viram isso acontecer? Já. Infelizmente. Por esse sim, eu vi que ela já viu mesmo acontecer. Não é pregar ou ensinar, mas é falar de modo inspirado. Inspiração. Certo? Pode passar. Já a variedade de línguas, a definição é capacidade sobrenatural de falar em línguas não aprendidas naturalmente. Você não aprendeu naturalmente, mas é uma capacidade que Deus concede. Pode ser particular, oração e edificação pessoal. Aí a gente vai lá para Coríntios 14, versículo 4. 1 Coríntios 14, verso 4. Olha que coisa gostosa você vai encontrar aí, 1 Coríntios 14, versículo 4. O que é que diz? O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a... Então, esse falar em línguas de Coríntios 14, 4, está falando de um dom que você usa para o seu benefício, para a edificação própria. Então Deus, Ele vai, pastor, mas eu preciso edificar os outros. Mas como é que você vai edificar os outros se você não se edifica? Então o dom, quando você fala, você vai edificar. Você pode usar como oração para edificação pessoal. A Bíblia diz, quando eu oro bem, mas meu entendimento fica sem fruto. O que eu devo fazer então? O que se faz então? Quando você ora em espírito, você ora bem, mas seu entendimento fica sem fruto. O que é que você tem que fazer então? Você tem que orar em espírito e orar com entendimento. Perceba que a Bíblia faz diferença entre orar em espírito e orar com entendimento. Alguém uma vez me perguntou, pastor, orar com a mente é orar em espírito? Não. Orar com a mente é assim... Orar com a mente. Isso é orar em espírito? Não, isso é orar com a mente, só que você está em silêncio, você está orando com a mente. A Bíblia faz diferença, orar com o espírito e orar com a mente. São duas coisas distintas. Então, a oração em línguas é para a sua edificação. Né? Eu contei para vocês aqui há um tempo atrás a história do rapaz, eu não lembro agora o nome dele, esqueci. Ele determinou no coração que ele ia orar 8 horas por dia. Agora, se você já orou 1 hora ou 2 horas, você sabe quanto é difícil você orar mais do que isso, 3 horas, 4 horas. Haja assunto, ou haja coisa para colocar. Tem gente que tem dificuldade de orar 5 minutos.
Deixa eu te ensinar, se você está começando agora, na sua vida de oração, deixa eu te ensinar uma coisa. Você não precisa fazer assim, pastor, eu vou orar por todo mundo. Aí tem gente que faz assim, começa a orar. Pai, no nome de Jesus eu entrego a minha vida. Oh Senhor, eu entrego a minha família. Senhor, eu entrego a minha cidade. Eu entrego o meu estado. Eu entrego a minha nação. Eu entrego as nações da terra. Em nome de Jesus. Quando falo terra, já chega a treme todo, né? O terra. Amém. Em nome de Jesus. Quanto tempo eu gastei? Gente, eu não gastei nem um minuto. E aí, meu irmão, está orando? Tá. Estou orando pelas nações. Eita glória. Gente, se eu for orar só por mim, sem brincadeira nenhuma, já vai 1 hora só de oração, orando pela minha vida. Aí tem que orar pela minha esposa, tem que orar pelos filhos, tem que orar pela igreja, tem que orar por isso, tem que orar pela cidade. Vocês estão compreendendo? Pois é. Mas mesmo assim, aí aquele irmão, o que é que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele começou a orar em línguas. Chega a língua sair anestesiada quando ele terminava. Depois de 8 horas orando. Mas valeu a pena. Valeu a pena, porque um dia ele está lá sentado. Gente, e aí ele está lá sentadinho, e ele viu um irmão sem a perna, e Deus o chama, e ele vai e começa a orar. Quando o pastor chega lá, está todo mundo agitado, vendo o que estava acontecendo. A perna estava crescendo, a perna do homem estava crescendo. O homem não tinha a perna e estava crescendo a perna. Ele estava há 3 meses orando 8 horas por dia. 8 horas por dia. Se você diz assim, pastor, vou fazer isso, só se você tiver chamado. É aquela história, se você não tiver, você não faz não. Mas eu estou falando isso só para vocês entenderem como é útil a oração em línguas. Você pode passar 1 hora, pode passar meia hora, pode passar 30 minutos. Você pode passar um tempo só orando em línguas, edificando, fortalecendo, se fortalecendo em Deus. Pastor, mas eu não sou batizado. Então você vai sair daqui hoje batizado, amém? Está muito fraquinho esse negócio aqui. Amém? Você vai sair daqui batizado, porque dom é um presente. Dom é um presente, queridos. E eu pergunto, será que tem alguém mais interessado que você ore do que Deus? Deus não está interessado que você ore? Tá. Então é só você receber, porque Deus quer te dar esse dom. Continuando. Público, também tem a manifestação pública, é quando há interpretação. Aí nesse caso, para que eu fale em línguas de forma pública, é preciso haver interpretação. Paulo diz o seguinte, se você falar em línguas e não houver interpretação, fale sozinho, a não ser que haja quem interprete. Se houver quem interprete, culto público falando para todo mundo, e tem gente que interpreta. Se não tiver quem interprete, o que você faz? Você e Deus. É para você e Deus. Por que Paulo estava instruindo? Gente, porque a igreja de Corinto estava uma bagunça. O pregador ia pregar, aí a pessoa se levantava, começava a falar em línguas, aí o outro se levantava lá, eita terra, e aí começava, e aí, grita lá para trás, e aí começava, Siri canta, como é? Siri canta lá na praia, e aí começava, vocês imaginam, como alguém ouvia, quando entrava alguém que não era da igreja, vou visitar aquele povo, ele dizia o quê? É tudo doido. Ninguém entende nada. Aquele povo é doido. Aí Paulo começa a ensiná-los. No culto público, querido, tem que haver quem não é apenas oração em línguas, de Atos 2, mas é um dom para ser usado sob a direção do Espírito. Pode envolver línguas humanas ou angelicais. 1 Coríntios 13 diz o quê? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
Mas se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então pode ser uma língua que aprendeu de forma sobrenatural, mas em todos os casos é aprendido de forma sobrenatural. Deu para entender? Pode passar. Interpretação, definição, capacidade sobrenatural de traduzir a mensagem dada em línguas para a linguagem compreensível. Não é tradução palavra por palavra, mas é a transmissão do sentido da mensagem. Não dá para traduzir palavra por palavra, até mesmo no inglês. Às vezes você tem expressões em inglês que não dá para você traduzir. Cadê a Tainara? Fiquei sabendo, ela vai estar nos ajudando também, né? Junto com a Bianca, é isso? Já receberam a mensagem do pessoal? Não. Então, gente, não dá para traduzir às vezes palavra por palavra. Mas você pega o sentido do que a pessoa falou e você traduz, e você traz a interpretação, o entendimento para a pessoa. E nesse dom de interpretação de línguas, nós temos a capacidade sobrenatural de traduzir a mensagem dada para a língua compreensível. O propósito é edificação coletiva. A interpretação deve harmonizar-se com as escrituras. Somente complementa o dom de línguas públicas. Então, aquilo que é trazido como interpretação de línguas tem que estar em harmonia com as escrituras. Não pode ser algo que contradiga as escrituras. Acho que falamos na semana passada que tudo passa pelo filtro, pela peneira das escrituras. Se não tiver nas escrituras, pega e joga fora. É por isso que você tem que conhecer tão bem as escrituras. Amém? Aleluia! Pastor, eu vi o testemunho de um crente que morava do lado de um judeu. E eles se cumprimentavam apenas oi, oi, oi. Mas um dia, aquele judeu passou e ele ouviu aquele homem orando na sua sala. E ele estava orando em línguas. E o judeu bateu na porta dele e chorando disse assim: por que você não me disse que você sabia falar hebraico? Estou aqui há tanto tempo e você nunca me falou que sabia falar hebraico. Ele disse: mas eu não sei falar hebraico. Sabe, eu vi você falando com Deus em hebraico e você estava exaltando o nome do Senhor. Amém? Então Deus permitiu para que aquele homem ouvisse na língua dele o nome do Senhor sendo exaltado, numa língua que aquele irmão nunca tinha conhecido. E Deus pode conceder isso também. Amém? Próximo. Quais são os princípios do uso? Ordem no culto. Gente, tudo passa pela ordem. Lembra que eu falei que estava uma bagunça? Estava uma bagunça o negócio. Então, deve haver ordem no culto. Se não houver quem interpreta, quem fala em línguas, fala consigo mesmo. Se a outro for revelado, um se cala, o outro fala. O pessoal tinha um ditado que diz quando... Já ouviram sua mãe falando assim? Quando um burro fala, o outro baixa a orelha, murcha a orelha. É isso mesmo o ditado? Então tem que haver ordem. Discernir o momento de falar ou de calar. Tem que ter discernimento. Buscar maturidade, sensibilidade espiritual. A maturidade vem não com o tempo, vem pela obediência e sensibilidade para saber como transmitir, como falar, o que fazer naquele momento. Amém? Dom sem caráter gera o quê? Dom sem caráter gera escândalo. Tem pessoas que têm dons incríveis e não vale nada. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que têm dom. Você diz, puxa, mas aquela pessoa tem sim, mas ela não tem caráter. Agora, já o dom com caráter edifica, abençoa, é bênção. Então não é desprezar. Ah, pastor, não quero não, porque eu conheço tanta gente que fala em línguas, tem dom, mas não vale nada, compra, não paga, é mentiroso, é isso e aquilo outro. A gente não pode pegar jogar o bebê com água suja. Vocês já ouviram essa expressão? Não se joga o bebê com água suja. Você joga só a água e deixa o bebê.
Já pensou se a Liz, depois de dar banho no bebê, pegasse e disse, está tudo sujo, vou jogar? Não, você joga a água, o bebê fica. Aquilo que é bom, a gente guarda. O que não presta, joga fora. O que é que precisamos fazer? Precisamos então buscar os dons com intensidade, com zelo, buscar um amadurecimento, um caráter que possa glorificar a Deus e edificar vidas. Acho que tem mais um, né? Veja aí. Os dons vocacionais são presentes para o corpo de Cristo. Devem ser buscados como zelo, mas usados com responsabilidade. Incentivo bíblico diz: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo. Então eu preciso procurar com zelo. Já no 14 diz: busque intensamente. No 12:31 está dizendo: procure com zelo. Então o que Deus está dizendo? Eu tenho presentes, eu quero distribuir, o Espírito Santo vai distribuir, mas começa a procurar com zelo. Aleluia! Jesus fluía nos dons? Fluía. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que Jesus falava em línguas. Não fala, mas eu suspeito. Aqui agora digo eu, não a Bíblia. Aqui é uma suspeita minha, viu? Não vão dizer que eu estou inventando doutrina, não. Mas eu suspeito que quando Jesus subia nos montes, ele falava em línguas. Porque não dá para passar a noite toda orando como ele fazia. Ele subia às 6 da tarde, quando era 5 da manhã, 4, 5 da manhã, ele saía da vigília, sozinho. Tenta fazer isso você. Suba no monte 6 e saia às 5. Então, eu suspeito, não sei, quando a gente chegar lá no céu, eu vou perguntar para ele: Jesus, o senhor falava em línguas? Falava. Amém? Então, procurai com zelo. Passos práticos: ore pedindo que Deus manifeste esses dons. Comece a orar. Fica de pé, queridos, nós já estamos terminando. Mas quais são os passos práticos? Tem que fazer o quê? Tem que orar pedindo para que esses dons se manifestem. Tem que orar pedindo para que esses dons se manifestem. Você tem desejo de ter esses dons? Você tem desejo de ter essas manifestações na sua vida? Então ore pedindo para que esses dons se manifestem. Disponha-se a ser usado. Deus gosta de gente ousada. Tanto é que a Bíblia diz que os tímidos não herdam o reino dos céus. Os tímidos não herdam o reino. Deus gosta de gente ousada. Tem que ter ousadia. Às vezes a timidez, gente, é orgulho. Sabia disso? Não quero não. E se eu errar? É orgulho, não quer se arriscar, não quer que as pessoas falem: ele errou. Sabe? Pedro, como eu disse, Pedro, ele andou sobre as águas. Muita gente lembra que ele afundou. Eu lembro que ele andou sobre as águas. Então Deus gosta de gente ousada. Jesus nunca recriminou Pedro por ter andado sobre as águas. Jesus falou, deu uma reprimenda em Pedro, porque Pedro duvidou. Preste atenção nisso, aqui ó. Vocês compreendem isso? Jesus repreendeu Pedro porque Pedro duvidou, mas não repreendeu Pedro porque Pedro quis andar sobre as águas. Será que você teria coragem de pedir: Senhor, eu quero também andar sobre as águas? Será que você teria essa ousadia? Submeta tudo à palavra e à liderança do Espírito. Aleluia. Cadê o pedestal? Sumiu tudo. Graças a Deus o tecladista chegou. Vocês estavam olhando para ver se ele chegava, não era? Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento.